O discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU foi alvo de críticas no Brasil e no exterior, mas recebeu aplausos do público cativo e do presidente Donald Trump. Bolsonaro falou por 32 minutos em um tom ideológico, com ataques a outros países e de enfrentamento aos críticos do governo. Ele apresentou o socialismo como um adversário e um risco às nações, fez uma série de referências religiosas e chegou a celebrar o golpe militar de 1964. O presidente defendeu sua política ambiental e repetiu que a crise da Amazônia é contaminada por interesses econômicos estrangeiros. Para analisar o teor do discurso e as possíveis repercussões dele, eu recebo hoje o pesquisador e consultor de relações internacionais, Wilson Mendonça Júnior. Muito bem-vindo, Wilson. Um prazer, muito obrigado. Wilson, como é que você viu a repercussão internacional e a repercussão, afinal, do discurso aqui e lá fora, do discurso do presidente Bolsonaro? Bom, na verdade, a gente pode falar que nada muito contrário ao que a gente já tinha de agenda prevista quanto à política de governo do Bolsonaro. Porém, como tradicionalmente o Brasil já abre a Assembleia Geral e faz um discurso que normalmente oscila muito pouco pela política de Estado do Brasil ser muito linear, houve um impacto considerável, principalmente na mídia internacional, que a gente já pode perceber em alguns temas bem pontuais. E são esses temas pontuais que costumam reverberar mais, eles têm um desdobramento muito interessante para o âmbito empresarial, para o âmbito diplomático, e o grande receio que a gente tem agora é de quais seriam esses desdobramentos nos próximos momentos, principalmente no âmbito comercial. Antes de entrar nos pontos, eu queria que você explicasse um pouquinho do que você falou, que a política de Estado do Brasil sempre foi muito linear, né? Você fez essa referência. Então, já se esperava um tom diferente do que foi dado. Sim, esse ponto é interessante, eu acho que é fundamental para interpretar, inclusive, uma diferença que é importante para a opinião pública na análise de política externa. Muitas pessoas acabam confundindo a política de governo com a política de Estado, porque necessariamente o presidencialismo, o chefe de Estado também é chefe de governo. Porém, quando a gente fala de política de governo, a gente está falando de âmbito doméstico, são coisas mais voltadas a agendas partidárias. E a política de Estado, ela tem um ponto de vista que remonta a coordenações de presidentes anteriores, anteriores inclusive antes da nova República. Então, o impacto que tem, e principalmente por isso que eu falo que a abertura da Assembleia Geral acaba sendo uma coisa muito previsível, porque o Brasil acaba tocando em pontos que são pontos fundamentais da agenda internacional e são pontos fundamentais da política de Estado do Brasil. Ou seja, o Brasil fala de principismo, direito internacional, multilateralismo, meio ambiente, direitos humanos. Porém, esse discurso em específico, ele teve um enfoque considerável em alguns temas domésticos brasileiros, mais polêmicos, e enfoques mais direcionados a alguns países da comunidade internacional. Algo que costuma ser bem atípico, assim, para uma abertura de Assembleia Geral. Então isso gera um certo receio para verificar como que vai ser a interpretação desses outros estados nos próximos momentos. O presidente assumiu um discurso, digamos, belicoso. Não é? Ele falou a adversários, ele se colocou como adversário dos citados ali, no caso da Venezuela, de Cuba, ele citou 3 países, se não me engano. Fez referência à Alemanha, pontualmente, mas à França também. Aí foi em tom de crítica, né? Sim. E não tratando como adversários. Mas o tom dele foi bastante... Ele fez críticas à própria ONU, não é? Assumiu um discurso em relação à própria ONU bastante duro. O ex-ministro Rubens Recupero, que foi embaixador do Brasil em Washington, né? Ele chama o discurso de desastroso. Ele fala que Bolsonaro lavou roupa suja em casa. Né? Ele dá uma entrevista muito interessante e fala que Bolsonaro desperdiçou um trunfo muito importante do Brasil, um único, que na verdade é a forma como o Brasil era visto em relação à sua política ambiental.
que Bolsonaro joga fora isso. O que você acha dessa manifestação do recupero, o que ela tem de... que você vê de valor nessa fala dele, se é isso mesmo? Eu não acredito que tem muito fundamento, porque, óbvio, é um valor considerável o fato do Brasil abrir a Assembleia Geral todos os anos. É um palanque que o Brasil tem anualmente para discursar para o mundo. E, na verdade, quando a gente acaba trazendo muito da nossa agenda doméstica, muito de temas voltados ao público brasileiro, em um fórum como esse, você acaba confundindo para quem você está dirigindo a sua palavra. Então isso gera uma certa distorção, você acaba perdendo uma oportunidade de mostrar... Você, o presidente, perdeu uma oportunidade. Sem dúvida. Você Sim. acaba como uma oportunidade de se dirigir aos seus interlocutores como mostrando qual que é a posição do Brasil no sistema internacional. Então eu diria que é quase que utilizar o palanque da ONU para se voltar à opinião pública brasileira em detrimento da opinião pública internacional. Mas brasileira, porque assim, nós sabemos que o Bolsonaro hoje fala para um nicho, não é? Sim. Porque ele foi muito criticado internamente também. Ele fala para um nicho, ele faz um discurso eleitoral na ONU, você está dizendo isso? Sim, na verdade, retoma, inclusive, pautas da agenda doméstica, inclusive, antes da eleição, nesse discurso. Eu diria que houve algumas adaptações antes, vamos fazer uma comparação. Antes da eleição, o governo Bolsonaro, junto com a comitiva, fez uma agenda de visitações em alguns países e acabou seguindo uma agenda que é quase que uma agenda norte-americana republicana de política externa, né? O Brasil visitou, por exemplo, Israel, Japão, depois visitou Taiwan e não passou na China para fazer uma visita. E foi uma declaração muito clara de que, olha, já temos uma diretriz, mas uma diretriz seguindo mais os ideológica. passos de Trump. Sem dúvida. E o temerário dessa questão o Brasil ele tem que ter uma política necessariamente, de certa maneira, protagonista no sistema internacional, mas protagonista no sentido de se voltar a temas que não sejam direcionados a poucos países. Porque a partir do momento que você se alia a poucos países, você está necessariamente esperando que esses países vão continuar seguindo a agenda do Brasil por muitos anos. A gente não sabe se esses governadores vão ser reeleitos, se o Brasil pode ou não seguir uma agenda de política externa desses outros países. Então, esse é um tema que, nesse exato momento, muitos dos críticos têm falado em temas relacionados aos Estados Unidos, se o Brasil vai conseguir seguir, ou melhor, se os Estados Unidos vão conseguir comprar a briga do Brasil em alguns temas multilaterais, e esse é um tipo de expectativa que o Brasil não deveria ter. Porque necessariamente o Brasil tem um histórico multilateralista, né? Ele depende muito mais de dividir temas com muitos estados, ao invés de concentrar temas em poucos estados. Mas o governo Bolsonaro acabou, na política de Estado, fazendo uma escolha nesse sentido. Quando ele, por exemplo, sinaliza exclusivamente em relação aos Estados Unidos e ao Trump no discurso dele. Sim, não é? Sinaliza, enfim, abrindo caminho nesse sentido. Claro. E... enfim, dando um tom de oposição a Macron e a Angela Merkel. Sim. Não é isso? Sim. Agora, então, Trump é uma figura que está no olho do furacão nesse momento, né? Ele está enfrentando aí acusações e parece que foi comprovada com uma conversa pouco republicana, não no sentido partidário, mas... uma conversa com o presidente ucraniano, né, que ele pede uma investigação, que se investigue um adversário dele, né, que inclusive deve concorrer com ele ano que vem. Foi aberto um processo de impeachment. Como é que... eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a situação do Trump, mas também como é que isso pode repercutir para nós, para o Brasil, para a nossa política externa, considerando que ele está colocando as fichas nos Estados Unidos, na relação com o Trump. Esse exemplo é excelente, e até antes de enfocar nesse exemplo, uma outra coisa que eu acho interessante, a política externa brasileira, ela tem uma classificação de dois âmbitos. Ou ela segue um modelo americanista ou um modelo globalista. Esse modelo americanista ele pode ser ideológico ou pragmático.
E o modelo globalista, necessariamente, o Brasil não tem aliados específicos. Ele vai necessariamente se aproximar dos países que pragmaticamente vão lhe oferecer mais vantagens. O modelo americanista, ao longo da história, ele se apresentou extremamente complicado porque quem fundou esse processo foi Barão do Rio Branco, no início do século passado, e a intenção principal é eu me aproximo de uma grande potência, porque essa grande potência vai me gerar retornos favoráveis para eu conseguir me posicionar no sistema internacional. Ótimo, até aí tudo bem. Como exemplo, por exemplo, o governo Vargas, ele seguiu essa linha pragmática dos Estados Unidos na véspera da Segunda Guerra, quando ele flertou com a Alemanha e com os Estados Unidos. Mais um exemplo de sucesso. Ficou com quem dava mais. Sem dúvida, bem pragmático nessa escolha. Porém, a gente tem outros exemplos, como o governo Dutra, que se aliou aos Estados Unidos, caiu de cabeça na Guerra Fria, que no final dos Estados Unidos falou, não sei do que você está falando, não estou entendendo de qual o retorno que eu vou dar, porque era uma região que não tinha tanta ameaça. O governo Castelo Branco também seguiu essa linha. Depois disso, o Brasil adotou uma política globalista no sentido de sempre vou me aproximar dos Estados Unidos. Porém, eu não vou me aproximar dos Estados Unidos comprando a agenda dos Estados Unidos e esquecendo a agenda do resto do mundo. Isso durante os governos militares foi assim? Essa foi a tônica dos governos militares. E é interessante, porque um grande exemplo de política externa pragmática, globalista, vem dos períodos dos governos militares, do governo Costa e Silva para frente. Ou seja, o Brasil, naquele período, ele se aproximou de vários países, independente de qualquer questão ideológica, religiosa ou qualquer outro critério. O objetivo simplesmente era promover o desenvolvimento do Brasil. Então, voltando agora para o seu questionamento em relação à questão do Trump. Quando a gente adota uma política que tende a ser uma política americanista, porém ideológica, a questão principal é a gente, mais uma vez, compra a agenda de um país que necessariamente a gente não sabe como que essa agenda vai se desdobrar. Um outro exemplo interessante é o que tem acontecido com o Brasil e China em relação a essa guerra comercial. Né? Então, quando a gente ouve falar dessa questão de uma possibilidade de impeachment do governo Trump, a maior preocupação é qual que será o impacto desse processo? Será que o Trump será reeleito no próximo ano ou não? Caso não seja reeleito... Mesmo que não sofra um impeachment, né? Ele tem um risco de perder Sem dúvida. a eleição. Como que o empresariado internacional vai enxergar essa postura brasileira muito pró-Trump e não pró-Estados Unidos em sentido amplo? Ou seja, pró-Estados Unidos em relação ao Partido Democrata, ao Partido Republicano, qualquer outra possibilidade de negócio que seja uma visão realmente pragmática. Essa é a complexidade de uma aproximação que ela tem esse viés ideológico. Porque você realmente não sabe quais serão os próximos desdobramentos, porque você não está envolvido na política doméstica daquele país. E você acaba deixando a sua política subordinada às diretrizes, à condução de um outro país. Esse é um tema extremamente complexo e muito preocupante. O exemplo disso também tem acontecido na Argentina, agora de Macri, com os Estados Unidos, com o Brasil. Ou seja, daí a importância do Brasil ter essa autonomia, essa Agora, independência. Agora, tem um aspecto que é realmente de um perfil assim, ideológico, que é esse perfil de ultradireita e ultradireita, que tem tido desempenhos ruins. Você tem várias lideranças com resultados ruins, que são aliados ou, digamos, pares no exterior, supostamente pares e aliados de Jair Bolsonaro, que, digamos, estão em decadência ou estão à beira de uma decadência. Claro. Você citou o Macri, mas nós temos a Itália, a própria situação do Trump, o Salvini na Itália, não é? O Boris Johnson no Reino Unido. A gente pode dizer que está lá com Hungria, a corda Polônia, no pescoço. Temos bons exemplos. Pois é. Isso, digamos que deixa o Brasil mais isolado. Nós temos um risco de isolamento maior, não é? Pensando, inclusive, nesse aspecto ideológico também. Sem dúvida, porque é uma política imediatista, é uma política que tem um viés mais passional. E ela acaba perdendo essa importância principal da política de Estado de ter essa visão mais de longo prazo, mais técnica. Ou seja, o Brasil, na verdade, claro, isso é normal, até a diplomacia presidencial tem essa visão de que a afinidade entre chefes de Estado pode gerar retornos por questões até de ponto de vista. Porém, essa afinidade, quando vira uma agenda
de política externa, ela passa por cima da política de Estado. E isso faz com que o Brasil abra mão de se aproximar de outros estados por questões ideológicas. Agora, e o impacto disso sobre a gente? Né? Agora vamos falar. Tem um acordo com a União Europeia sendo trabalhado, não é? Com uma perspectiva, foi anunciado que o acordo pode acontecer, claro que depende da aprovação dos parlamentos do Mercosul e da União Europeia. Nós sabemos que a coisa já não anda boa. Sim. Né? O impacto que esse discurso, esse reposicionamento, que a gente pode dizer que Bolsonaro só se reposicionou para o mundo na ONU. Sim, não é? Claro. O impacto que esse reposicionamento pode ter para esse acordo com a União Europeia. A minha leitura bem objetiva é que ele dá mais força para os protecionistas. Ou seja, tem o lobby protecionista europeu, que tem como grande interesse barrar a entrada, principalmente de commodities brasileira, ele ganha um discurso a mais, ele ganha uma força a mais, porque ele acaba fazendo uma aliança... do agronegócio de lá. Uma aliança atípica, porque quase que os lobistas europeus, para barrarem a entrada dos produtos agrícolas brasileiros, se aliarem aos ambientalistas, dizendo, bom, então a gente não pode ser leniente com essa postura brasileira, porque a gente está passando por cima de uma agenda que é uma agenda que está acima do comércio, é o interesse da humanidade, a questão ambiental. Então esse é um problema, porque você acaba dando força para um outro grupo que, de certa maneira, estava um pouco de lado em detrimento, a favor, na verdade, do discurso do livre comércio. Né? A gente está negociando esse acordo desde 95, né? Quando o Acordo Quadro foi constituído, e quando você entra com essa tônica, você faz com que pequenos grupos excluídos acabam se reunindo para conseguir travar mais o acordo. Ou seja, poxa, será que a União Europeia vai ser omissa em relação a temas que são tão caros aos princípios de países desenvolvidos agora, simplesmente por questões comerciais? É uma estratégia, e é uma estratégia que, convenhamos, para investidores internacionais tem bons resultados, assim, eu diria. Quando você fala em investidores internacionais, é o capital também que vem para cá. Sim. Não é? Não são só os acordos. Claro. Não é isso? E uma fala dessa afasta investidores, quem está pensando em apostar no Brasil, trazer dinheiro para cá, fazer negócios aqui? Sim, porque isso acaba... Não só negócios com o Brasil? Sim, isso acaba transbordando para outros setores, como... por exemplo, a certa prestação de contas que o Brasil tem na questão ambiental em relação ao manejo da produção dele, ou seja, como que o Brasil produz, qual o impacto que isso tem no meio ambiente. Isso, para grande parte do consumo internacional, já tem um impacto muito grande, porque já tem uma consciência internacional de que algumas pessoas só compram alguns produtos quando tem a real noção da origem dos produtos, o impacto que aquilo tem no meio ambiente. Então, os investidores internacionais, óbvio, os caras, eles visam lucros o tempo inteiro, porém, esse lucro está necessariamente condicionado a esses selos, eu diria os selos verdes que fundamentam esse tipo de mercado, que para alguns momentos são até utilizados como protecionismo também. Alguns países que vinculam alguns critérios, que são critérios não factíveis para a entrada de alguns produtos, de algumas commodities, justamente para tentar barrar a entrada desses produtos no mercado internacional. Então, essas turbulências, elas acabam gerando um certo receio, uma insatisfação desses investidores internacionais que acabam migrando esses investimentos no intervalo curto de tempo. E essa tônica do meio ambiente é uma das mais importantes, né? Eu pegaria até um gancho na questão dos agrotóxicos, que nós discutimos há pouco tempo. Os temas o aumento da produtividade brasileira seria aliado à liberdade de utilização de alguns agrotóxicos, e grande parte dos investidores internacionais já percebem, olha, existe uma aceitação, uma limitação de alguns agrotóxicos em alguns países, para entrada em alguns países. Ou seja, se parte da produção brasileira é voltada à exportação, essa parte vai ficar reprimida porque ela não vai conseguir colocar esse produto lá fora, por causa dessa barreira. Então são pontos que eles devem ser levados em consideração nesse debate, sem dúvida. O Donald Trump fez uma declaração na ONU
enfim, além da questão, para além da questão do impeachment, ele fez uma declaração na ONU que não ia fazer, ele usa a expressão, não aceitará um mau acordo com a China. Ele disse que não aceitará um mau acordo, porque isso teve uma repercussão. E hoje nós tivemos nessa quarta-feira, os mercados deram uma sacudida, estão operando em baixa, enfim. Como é que isso pode nos afetar para além da nossa escolha de alinhamento? Como é que você vê a nossa situação? Porque nós estamos aí com um PIB andando de lado, uma situação bastante delicada, né? E essa política de Estado misturada com a política de governo, né? E uma situação internacional adversa. Como é que você enxergou essa declaração e como é que isso pode nos atingir? Só para a gente terminar a nossa prosa. É mais um momento que a gente percebe a necessidade de ter esse pragmatismo político externo. Ou seja, o Brasil, de maneira alguma, poderia se dar ao luxo de restringir a capacidade de entrar em alguns mercados por questões ideológicas. Então, a necessidade de diversificar essas parcerias, de se aproximar da maioria dos países, já seria tão premente, tão fundamental, levando-se em conta hoje que a gente tem dois players poderosíssimos que se enfrentam no sistema internacional e são dois players que acabam gerando impactos consideráveis em toda a política de outros países. Mas um exemplo que a gente teve no início do mandato em relação à abertura da embaixada brasileira, a mudança, né, da embaixada brasileira em Israel, isso gerou um impacto imediato, né? Os países árabes são grandes importadores de carne, nossos já se manifestaram contrários. E essa é uma prova muito clara do quanto que a política externa já tem um dobramento no âmbito comercial. Suspensão, inclusive, sem dúvida. De encontros entre missões comerciais que foram suspensas, perfeito. Então, essa é mais uma vez uma questão clara de que esses temas eles têm que ser completamente concentrados, se devem ser concentrados ou não, no âmbito doméstico. No âmbito internacional, realmente, a gente deve deixar essas pautas mais específicas para fóruns que são específicos para deliberar sobre isso. Quando nós misturamos as pautas, essas pautas acabam tomando frente de temas que não são necessários. Quando a gente acha que meio ambiente não vai influenciar temas comerciais, a gente percebe que eles estão extremamente entrelaçados, porque é uma economia muito interdependente. Então, daí a importância de conseguir tratar isso de certa maneira diplomática, aberta, com diálogo para todos os países. Wilson, foi um prazer tê-lo aqui no Mundo Político. Muito obrigada. Prazer foi meu. Obrigado a vocês. Eu conversei com o pesquisador e consultor de relações internacionais Wilson Mendonça Júnior. Nossa conversa hoje foi sobre o discurso que o presidente Jair Bolsonaro fez na Assembleia Geral da ONU em Nova York na terça-feira, que causou grande repercussão, muita crítica, aplauso do público cativo dele, mas muita crítica, inclusive a mídia internacional, apareceu muita crítica na mídia internacional e interna, e uma discussão grande sobre como o Brasil vai ser visto lá fora a partir de agora. E o Wilson chamou a atenção da nossa tradição de fazer uma política de Estado que não seja sobreposta pela política de governo. São duas coisas diferentes. E chamou atenção para o fato de que Bolsonaro fez exatamente misturar estas duas políticas. Então, as consequências disso foi um pouco do que nós conversamos, os riscos para o nosso comércio exterior. E, então, o Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever a entrevista, é só acessar nosso site ou YouTube para falar conosco, e-mail ou Twitter. Obrigada pela companhia. Até a próxima.